Seja Deus gracioso para conosco, que nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julga os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amém? Convido vocês a colocarem-se em pé, por gentileza. Muito obrigado por sua presença. Muito obrigado. O Senhor possa direcionar os seus passos e abençoar o seu coração, trazendo luz para as suas decisões, força e graça para toda a sua trajetória. Deus te abençoe. Vamos orar? Toda essa gente aqui, Deus querido, foi reunida por conta do teu Espírito que habita em cada um de nós. E o desejo do nosso coração é unicamente glorificar o Senhor e viver para esta glória, e conhecer mais desta glória, e ser envolvido nesta glória. Venha, portanto, o teu reino sobre nós, e que a tua vontade seja completa e seja realizada em cada um de nós. Suplico que o Senhor abençoe este culto, que o Senhor direcione as nossas vidas, e que em todas as atividades dele a bendita pessoa de Jesus seja conhecida e adorada. Obrigado, Pai amado, por este dia, por este momento, por este clima. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Obrigado. 2 avisos. Primeiro, estava previsto uma visita a um museu em Taubaté por parte do Ministério de Maturidade. Por conta de alguns eventos extras, nós precisamos adiar para uma outra data. Eu queria contar com a compreensão dos irmãos acerca disso, tá bom? Nós vamos avisar a outra data a ser marcada, e vamos avisar com certa antecedência. Conto com a compreensão dos irmãos. No próximo domingo nós temos 2 eventos especiais. Pela manhã nós vamos cultuar o Senhor Jesus, e nesse culto a Ele vamos abrir um espaço para nós incluirmos a nossa oração e o nosso envolvimento com a Coreia do Norte. Nós queremos orar e devotar a Deus um espaço no nosso tempo para clamar a Deus por aquele país. Então, em todo o mundo, igrejas de Jesus vão se reunir para trabalhar um pouquinho a nossa mente e vontade acerca da Coreia do Norte. Um culto ao nosso Deus pela igreja perseguida ali. Tá bom? Vou dar informações e orar. Basicamente isso pela manhã. E à noite, nós queremos agradecer a Deus pelos 85 anos do Éden Lá. Éden Lá é uma casa desta igreja. É um braço de ação social desta igreja, que nasceu há 85 anos, de uma forma tão bonita, e tem sido sustentada por Deus ali. Eu quero convidar vocês para esse culto de ações de graça, domingo pela manhã, em favor da igreja perseguida na Coreia do Norte, e à noite em favor do Éden Lá. Muito obrigado. Deus nos abençoe. Fui autorizado a chamar o hino 140. Vamos cantar? Vamos ficar em pé então, por gentileza. Quão bondoso amigo é Cristo. A orquestra vai nos ajudar. Obrigado. Quão bondoso amigo
irmãos podem se sentar. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com toda a igreja aqui presente e seja também com aqueles que não puderam estar conosco e estão nos assistindo pela internet. Começamos o nosso culto público, começamos orando, nós também já cantamos ao Senhor. Vamos continuar cultuando ao nosso Deus através da leitura da sua palavra. Eu gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Vamos ler dos versículos 1 ao 11 juntos. Eu começarei com os versículos ímpares e vocês vão com os versículos pares, tudo bem? Diz assim a palavra do Senhor: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele... Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Vamos continuar louvando o nosso Deus, cantando. Os irmãos, aqueles que puderem ficar de pé, por favor, aqueles que não, podem ficar mesmo assim assentados. Maior
Teremos agora o nosso momento de ofertório. Vamos cantar o hino Tu És Fiel. Gostaria que os irmãos que têm as suas ofertas a trazerem seus dízimos hoje, possam trazer aqui durante o cântico. Aqueles que nos visitam, né, não fiquem constrangidos. Isso é um fato de crença e amor nosso. Sabemos trazer os nossos dízimos. Após o cântico, eu vou pedir para o presbítero Marcos Deman que venha orar, né, pela administração desses dízimos, pela direção da igreja, e seguiremos então continuando com o nosso louvor a Deus. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras tu, sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas do céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem por ti louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás a segurança. Cada momento me guias, Senhor, e no porvir aqui doce esperança. Desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Vamos ficar de pé para orarmos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse culto, por essa igreja aqui em São José dos Campos, Pai. Queremos, Pai, te agradecer em especial porque o Senhor tem sido fiel à tua obra e tem suprido, Senhor Deus, esta igreja.
Queremos te agradecer por cada mão que trouxe aqui, Pai, provisão para a tua igreja, Pai. Queremos te agradecer pela honra e pelo privilégio que nós temos, Pai, de contribuir com a tua obra, Senhor Deus. Quero te pedir, Senhor, que o Senhor toque o coração daqueles que ainda não experimentaram esse privilégio, Pai, essa honra, Senhor Deus. Dá que logo eles possam poder contribuir também, Pai. E dá, Senhor Deus, sabedoria à mesa desta igreja, Pai, para que cada centavo aqui ofertado seja usado para o teu reino, para a honra e glória do teu nome, Senhor Deus. Perdoa os nossos pecados e aceita o nosso culto, Pai, no nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. Já está bastante. Vamos nos levantar e vamos cantar agora o cântico Te Acolherei. Se eu estou em pé, Tu és a razão, mas como agradecer
cuidado de tuas mãos. Se eu cair e te envergonhar, encontrarei em ti um coração perdoador, trazendo as lembranças das coisas que sofri. Mas conheço tua resposta para mim. Te acolherei outra vez, mesmo quando a luta terminar, mesmo quando a luta terminar. Te acolherei outra vez, mesmo quando a dor se acabar, mesmo quando a dor se acabar. Te acolherei. O que eu desejo e busco, só encontro em ti. Tudo aquilo que eu tiver, quero apresentar ao teu trono verdadeiro, de graça que é sem fim. Estou no único lugar que apaga essas culpas que estavam sobre mim. Mas conheço tua resposta para mim. Te acolherei outra vez, mesmo quando a luta terminar, mesmo quando a luta terminar. Te acolherei outra vez, mesmo quando a dor se acabar, mesmo quando a dor se acabar. Te acolherei. Fui marcado por teu imenso amor, com meus lábios só a gratidão. Não poderei agradecer, te ofereço o meu coração. Me acolherás outra vez, mesmo quando a luta terminar, mesmo quando a luta terminar. Me acolherás outra vez, mesmo quando a dor se acabar, mesmo quando a dor se acabar. Me acolherás. Gostaria de fazer uma oração pelo culto infantil. Após a oração, as crianças até 10 anos podem sair para o seu cultinho. Senhor, nosso Deus e Pai, como é bom estar aqui na tua casa louvando-te, Senhor. E quero pedir também pelo culto infantil. Sabemos que as crianças têm muita alegria em escutar a tua palavra e os teus corações estão abertos para isso, Senhor. Seja com elas e também com a pessoa que estará lá conduzindo esse culto e que o Senhor possa abençoar a palavra que lá será entregue a elas. Oramos, agradecemos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar.
quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos, e antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Deus, tu me cerques voltar, tua mão em mim repousa, tal ciência grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se o abismo está minha alma, sei que ali também me amas. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Senhor, eu sei que tu me amas. 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 Boa noite, igreja, graça e paz. Esse é o nosso culto de missões. Antes de eu passar a palavra para o pastor Lindovaldo, pedir para a irmã colocar um PowerPoint ali, que traz aí o tema desse ano de missões, que é Missões para a Glória de Deus. Isso. Pode passar, por favor? Antes de prosseguirmos, queria dar a oportunidade para os irmãos conhecerem aquilo que Deus tem nos proporcionado para fazermos. Então, quero incentivar os irmãos que amam missões, que têm o coração em missões, a investir nesse curso do Perspectivas Brasil. Esse curso ele é muito importante para aquelas pessoas que realmente querem aprender mais sobre missões. Vários irmãos da nossa igreja já fizeram esse curso e realmente fez a diferença na vida deles. Então, nós queremos incentivar mais irmãos a participar desse curso. Pode passar. A inscrição está ali naquele site. O curso vai ser aqui na nossa igreja a partir do mês de agosto. Então começa na última segunda-feira do mês de agosto e vai até novembro. Então o valor do investimento, que está na próxima tela, olha lá, R$350. E quem fizer a inscrição esse mês pode parcelar até 3 vezes. Se quiser deixar para fazer no finalzinho do prazo, também pode. Só que aí é esse valor todo de uma vez. Então, quero incentivar os irmãos a fazerem. E o Ministério de Expansão também quer incentivar os nossos jovens a participarem do curso. Então, se você, jovem, tem interesse de fazer o curso, fale comigo. Se Deus colocar no seu coração de fazer, nós queremos incentivar você a fazer mesmo, tá? Muito bem. Eu acho que é isso.
Pastor Nidovaldo. Pastor Nidovaldo está conosco, ele sempre manda e-mails com as suas notícias, com o seu calendário de oração, e ele está aqui tremendo de nervoso. Eu estava acalmando ele ali, e ele vai explicar daqui a pouquinho o porquê do nervosismo dele. Mas é uma alegria tê-lo conosco aqui nessa noite, ainda mais para ministrar a palavra de Deus ao nosso coração. Sabemos que Deus tem abençoado o irmão no seu ministério ali em Moçambique. Sabemos também que Deus tem cuidado de você aqui no Brasil, tem suprido as suas necessidades, e nós louvamos ao Senhor por isso. Nós vamos orar e logo em seguida você está com a palavra. Amém? Oremos. Pai, nós louvamos ao Senhor pela vida do teu servo, pastor Nidovaldo, pela vida da sua esposa Elaine, que está aqui conosco também nessa noite. Sabemos que eles têm sido bênção na mão do Senhor, que eles têm realmente desenvolvido um ministério que tem glorificado o teu nome. Nós temos visto os frutos desse trabalho e nós nos alegramos diante do Senhor. Sabemos que ele está aqui no Brasil divulgando o seu ministério. Sabemos que o Senhor tem usado ele em várias igrejas aqui no nosso país. E nós somos agradecidos ao Senhor pela oportunidade dele estar conosco aqui nesta noite para falar o nosso coração da tua palavra e também mostrar aquilo que o Senhor tem feito através dele ali em Moçambique. Acalma o seu coração, dê a ele, ó Pai, confiança, ousadia para ministrar a tua palavra, que através dele o teu Espírito fale ao nosso coração nessa noite. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Deixa eu já explicar, né? Porque eu estou tão nervoso aqui. Bom, tem muita gente aqui que me conhece como Valdinho. E eu cresci nesta igreja. Fui batizado aqui nesse batistério. Minha esposa entendeu o chamado dela nesses bancos. E eu entendi o meu chamado com 8 anos de idade no cultinho aqui em cima. A Lair, que ela estava sentada ali, agora não estou vendo, foi ela que um dia bateu lá na minha porta e falou: sabe que lá em Moçambique nós vamos começar um ministério e vamos precisar de professores? E desde que eu cheguei, desde que eu sentei aqui, eu só estou vendo pessoas que eu conheço e que fizeram parte de um momento da minha vida. Então, realmente é um privilégio, é um desafio, e é muito bom estar aqui de volta nesta igreja em que eu cresci, passei uma boa parte da minha vida aqui, e eu tenho certeza que muitos líderes desta igreja aqui provavelmente têm alguns cabelos brancos por minha causa, né, seu Nelson? Mas as suas orações funcionaram, deu tudo certo, graças a Deus. Deixa eu só pegar um aparelhinho aqui. Como colocamos isso? Pode deixar aí. Eu estou com o meu telefone celular aqui, mas não é porque eu estou acompanhando o WhatsApp, não. É que eu uso o telefone por causa do cronômetro. Então eu estou acompanhando o tempo que eu tenho aqui. Lá na África a gente está acostumado a pregar assim, para o culto ser bom, ele tem que ter umas 3, 4 horas de duração. Mas aí eu falei: pastor, aqui eu vou ser legal com a igreja, umas 2h30 no máximo, tá bom? Aí o pastor falou: se você passar de 50 minutos eu aperto o botão. Aí você cai aqui para o batistério. Eu falei: quando eu era criança não tinha esse botão, não. As coisas estão ficando modernas. Mas eu trago comigo aqui um marca-página, e falar dele vai me ajudar um pouquinho a quebrar o gelo e toda a minha ansiedade de estar aqui com os irmãos. Esse ano, 2019, nós completamos 10 anos de ministério ali em Moçambique. E um irmão, muito gentilmente, ele desenhou e elaborou e fez esse cartão marca-página. Aqui atrás você tem um código QR. Eu vim descobrir o que era código QR aqui. Então, é muito interessante que você pode escanear esse código QR e você vai entrar num grupo de WhatsApp que nós criamos. Esse grupo é um grupo diferenciado dos outros, você não vai conseguir mandar mensagens ali, então se você entrar, não se preocupe que você não vai ficar incomodado com mensagens, com correntes, com rifas. Então você vai ter um contato direto conosco, você vai saber de tudo aquilo que está acontecendo. Geralmente eu mando mensagem nesse grupo uma vez por semana. Amanhã eu devo de mandar mensagens. Então, no final do culto vamos estar ali, eu e Elaine, e se você quiser você pode pegar um conosco. Mas que privilégio, né? Poder compartilhar a palavra de Deus. E que tema tão interessante. Quando eu desliguei. Quando eu
estava lá em Moçambique ainda, eu comecei a conversar com o pastor, e ele então me deu esse tema. Missões é para a glória de Deus, com esse texto chave, né? E que daqui ali eu não consigo ler, mas eu tenho certeza que os irmãos vão conseguir ler e vão conseguir acompanhar. Infelizmente, um dos objetivos meu de estar aqui no Brasil é fazer algumas consultas médicas, especialmente oculista. E realmente eu não consigo ler o texto daqui. Mas quando o pastor falou, você pode trazer uma mensagem relacionada a esse tema, fazer tudo para a glória de Deus. E eu achei assim fascinante a gente poder ter essa oportunidade de poder compartilhar com os irmãos algo relacionado à glória de Deus. Quando nós estamos no campo, temos o privilégio não só de servir, mas aprender muito sobre nós mesmos. E principalmente, nós podemos entender o que significa fazer tudo para a glória de Deus. E eu comecei a pensar, mas o que vamos falar? Como vamos falar? O que vamos falar? E é muito interessante que, quando você está no campo, você começa a observar a infinidade de projetos missionários. Você tem projetos missionários que levam a obra, que levam a palavra através de ensino bíblico. Você tem projetos missionários que levam a palavra através de projetos agrícolas, projetos esportivos, aulas de computação. Irmãos, a infinidade é um número muito grande de possibilidades ministeriais. Nós, daqui a pouco, vamos compartilhar um pouquinho aquilo que nós estamos fazendo ali em Moçambique. Você vai ver que nós atuamos em 4 áreas e já estamos sonhando com uma 5ª área de atuação, que é um ministério esportivo. E é muito interessante que eu conheci assim, missionários que faziam trabalhos maravilhosos na área médica, trabalhos assim fascinantes com... Bom, e você não precisa ir longe, você não precisa sair do Brasil para você ver trabalhos missionários maravilhosos. Aqui mesmo existem projetos assim muito lindos. Então, a questão que fica é como fazer tudo isso para a glória de Deus. Como fazemos a obra missionária para a glória de Deus, sendo que existe uma variedade tão grande de projetos missionários, de iniciativas missionárias. Será que alguns projetos missionários glorificam mais a Deus do que outros? Eu não acredito nisso, mas eu acredito seriamente em algo que eu queria compartilhar com os irmãos esta noite. E eu convido você para abrir a tua Bíblia lá em Filipenses capítulo 2. Nós vamos ler Filipenses capítulo 2, dos versículos 5 a 8. Enquanto você abre. Eu não estou aqui essa noite para dizer que esse projeto missionário glorifica mais a Deus do que esse projeto missionário. O ano passado nós estivemos ali na capital de Moçambique, Maputo, eu estive visitando o Paulo, crescemos juntos aqui na igreja, e eu pude ver que trabalho maravilhoso ele faz ali, e o trabalho que ele estava, naquela época ele estava iniciando ali com algumas tribos mais isoladas. Então, onde fica essa questão? Existe um trabalho que glorifica mais a Deus? Existe um trabalho que glorifica menos a Deus? Trabalhar com os drogados é menos glorificante do que ir para a África? E ser missionário na Europa é menos glorificante do que ser missionário na África? Será que estar na Coreia do Norte agora vai glorificar mais a Deus do que ser missionário, talvez ali no ministério ali do irmão Alípio? Então, eu queria compartilhar com vocês essa noite 2 coisas que vão fazer toda a diferença quando a gente quer glorificar a Deus. E a gente olha isso através do exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo, o exemplo perfeito de atitude que glorifica a Deus. Porque o que glorifica a Deus não é o ministério que você faz. O que glorifica a Deus é a sua atitude no seu ministério. Então, vamos ler esse texto aqui, dos versículos 5 ao versículo 8. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo,
tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Quando nós refletimos como nós glorificamos a Deus, não importa o ministério que nós estamos executando, o que importa é a nossa atitude. E a primeira atitude que eu queria dizer para você essa noite que você deve ter para que aquilo que você faz glorifique a Deus, é uma atitude de obediência. Novamente aqui no versículo 8 diz assim: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Se você quer glorificar a Deus através da obra missionária, a obra missionária tem que começar com uma atitude de obediência. Por que eu estou dizendo isso? Se você um dia vier me visitar, a irmã já foi visitar Moçambique, é convidada para vir visitar novamente, e eu vou te levar para conhecer todos os ministérios nossos, e vou te levar para conhecer a nossa cidade, mas muito provavelmente eu vou te levar para conhecer um cemitério. Não é um cemitério de pessoas, é um cemitério de projetos missionários que começaram e não acabaram. Sim, ali mesmo na cidadezinha onde nós moramos, ali na cidade do Dondo, na província de Sofala, no centro de Moçambique, eu posso contar ali uma dezena de ministérios que começaram e não continuaram. É até triste você ver algumas coisas. Nós, mesmo ali no nosso projeto, nós vimos ministérios que começaram, missionários que chegaram, disseram que vinham, disseram que iam ficar, disseram que iam construir, disseram que iam fazer, e por conta das responsabilidades que eu acumulo no projeto, hoje eu sou diretor ali do projeto, eu preciso fazer entrevista com os missionários que chegam. E é muito interessante que muitos dos missionários que chegam ali, eu faço essa pergunta crucial: o que te moveu? O que te trouxe aqui para Moçambique? Então, muitas vezes eu ouço, já ouvi, né? Eu queria ter uma aventura, uma experiência, uma aventura na África. Eu queria trazer a minha esposa para ver as belezas da África. As pessoas pensam que lá na África, porque moramos ali em Moçambique, nós vemos leões, elefantes, todos os dias. Bom, o elefante realmente eu vejo quando eu olho no espelho, mas eu estou trabalhando nisso, irmãos. Eu estou trabalhando duramente nisso. Mas a vida ministerial ela não é tão glamourosa assim. E eu vejo essas pessoas que chegaram com as motivações erradas. E elas vão embora. Nós dizemos assim, não completa 2 anos no campo. E elas vão embora. E uma grande característica em comum de todas essas pessoas que foram embora do campo missionário, é claro que muitos são os motivos, mas nenhuma delas disse: eu estou aqui por obediência a um chamado do Senhor. Eu posso dizer para vocês agora, nenhum dos missionários que eu conheci e que eu tive a oportunidade de caminhar junto, nenhum desses missionários que eu tive a oportunidade de perguntar, falei: por que você está aqui? Ele falou assim: porque eu estou obedecendo a um chamado de Deus para a minha vida. Nenhum desses missionários voltou para casa até hoje. Mas a gente não precisa olhar para isso só para o campo de Moçambique. A gente pode olhar isso para qualquer obra, seja aqui dentro da igreja. Eu realmente não estou familiarizado com os ministérios aqui da igreja, mas seja para os ministérios aqui da igreja, seja para qualquer obra missionária. Eu aconselho vocês, a liderança de missão, quando chegar um missionário aqui e for apresentar o projeto dele, ou quando alguém chegar para falar: olha, eu tenho essa ideia, vamos executar esse plano, pergunte para ele: por que você está fazendo isso? E se ele disser: porque é legal, porque eu tive uma ideia maravilhosa, porque eu tive uma ideia que é fantástica, eu preciso dizer para você precisa temer, ficar com medo. Porque o ponto-chave que nós glorificamos a Deus é quando nós iniciamos através de um gesto de obediência. Abre comigo a tua Bíblia lá em Lucas, capítulo 22, algo muito interessante a respeito de obediência. Acho que você consegue ver ali. Lucas, capítulo 22, algo muito interessante a respeito da obediência. O
versículo 42, deixa eu explicar o contexto para os irmãos. Enquanto você procura, Jesus estava ali no Getsêmani. E é muito interessante a literatura que hoje é produzida para tentar explicar o momento em que Jesus estava vivendo. Diz que nesse momento ele transpirou sangue. E os especialistas da área médica dizem que para você transpirar sangue, você precisa estar num nível de estresse elevadíssimo. Eu tenho certeza que aqui pessoas podem falar sobre essa situação de uma maneira muito melhor do que eu. Mas o que me chama a atenção aqui é o versículo 42, que diz assim, Jesus naquele momento de desespero, naquele momento de profunda dor, ele sabia o que ele esperava. E eu não estou falando da cruz, da morte na cruz, mas eu estou falando da ira do Senhor sobre ele. Ele diz assim, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Obedecer nem sempre é algo maravilhoso. Se você conversar comigo e com a Elaine, você vai ver que nós temos uma brincadeira entre nós temos uma competição entre nós. Sabe qual é? Juntos já tivemos mais de 30 malárias. Então a gente fala, eu estou ganhando, não, eu tenho mais, eu peguei mais. Sinceramente, eu parei de contar depois da 15ª. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, mesmo o exemplo de Jesus, mesmo o nosso exemplo, obedecer nem sempre é agradável. Obedecer nem sempre é gostoso. Obedecer muitas vezes vai nos colocar contra as nossas próprias vontades. E nós estamos vivendo a pós-modernidade, onde o importante é ser feliz. Que dilema que nós vivemos. Eu gostaria que você pensasse sobre isso. Talvez você ache que talvez você ache que você pode ser muito útil e você vai para alguma cidade e lá você vai abrir 100 igrejas da Igreja Cristã Evangélica do Brasil. Mas se Deus não te mandou ir para lá, se Deus te mandou vir aqui e trabalhar aqui no Ministério de Louvor, eu preciso de te dizer, mesmo que você abra 100 igrejas lá, você ainda vai estar em desobediência à palavra de Deus, à vontade de Deus. Se você quer glorificar a Deus, a primeira coisa que você precisa fazer é obedecer a Deus. Quando a gente chegou, nós passamos pelo ciclone, passou lá, nós não, né? O ciclone que passou por cima de nós, e no aeroporto, a pessoa que foi nos pegar, uma das primeiras perguntas que ela fez, você quer voltar? Eu falei para ela, irmão, não é uma questão de escolher, é uma questão de obedecer. Em Moçambique é onde Deus nos quer agora. Então é lógico que eu vou voltar, porque eu quero estar no centro da vontade de Deus. Da mesma maneira que Jesus esteve. Meu irmão, se você quer glorificar a Deus, não importa o ministério que Deus está te chamando para fazer, o importante é você obedecer. Mas muitas vezes nós resistimos, muitas vezes nós não queremos obedecer, porque muitas vezes o ministério que nós queremos fazer é um ministério que não tem glamour, é um ministério que nos tira da zona de conforto. Mas aí quando você pensar sobre isso, quando você entrar nos seus momentos de crise, você dizer, mas Deus, por que eu? Porque eu tenho que fazer isso, tem tanta coisa mais legal para fazer. Aí eu espero que você se lembre de Lucas capítulo 22, versículo 42, quando Jesus estava diante de um momento tremendamente difícil para ele. E ele sabia que era difícil. E ele sabia por aquilo que ele ia passar. Ele disse, olha, se for possível, Senhor, alivia, mas seja feita a tua vontade. Meu irmão, se você quer glorificar a Deus, obedeça ao Senhor primeiro. Não faça nada de acordo com a tua vontade. Não faça nada de acordo com os teus próprios planos. Mas obedeça a Deus. Ouça ao Senhor. Invista tempo ouvindo aquilo que o Senhor tem para te dizer. Eu não tenho dúvidas nenhuma. Que nem todos aqui irão para Moçambique comigo. Mas eu não tenho dúvidas nenhuma que o Senhor tem um ministério para cada um de vocês, como Ele tem para mim. E o que Ele espera talvez seja apenas um gesto de obediência. Mas eu queria continuar para o segundo ponto. Ainda aqui em Filipenses, no versículo 7 do capítulo 2 de Filipenses, além de obedecer, Jesus Cristo, ao versículo 7, diz assim, antes, a si mesmo se esvaziou,
assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, no versículo 8. A segunda atitude que você vai ser capaz de glorificar a Deus, através do ministério que Deus quer dar para você, é quando você se esvazia do seu eu. Ah, porque eu me esvaziei? Não, porque o próprio Jesus nos dá o exemplo. Eu fico imaginando Jesus, no momento ali que Deus chegou para Jesus ali, é claro, a gente não consegue ver, mas quando Deus apresentou ali o plano de salvação, qual era o papel de Jesus, e falou: Jesus, isso vai implicar para você que você saia da sua zona de conforto, isso vai implicar para você que você saia da sua atmosfera de santidade, de riquezas, e você vai andar com pessoas pecadoras. A Bíblia não nos mostra que Jesus duvidou. A Bíblia só nos mostra que Jesus se esvaziou de si mesmo. Para que a gente possa glorificar a Deus, a gente precisa obedecer a Deus. Mas a gente precisa também deixar de ser adoradores de si mesmos. Nós vivemos uma geração em que o homem é mais adorado do que o Senhor. Nós vivemos uma geração em que os pastores muitas vezes são mais famosos do que a mensagem que ele prega. E aí eu convido você para abrir ali em João capítulo 3, versículo 30. Abre comigo rapidamente ali. João capítulo 3, versículo 30. Eu vou apenas ler o versículo 30 por uma questão de tempo. João Batista estava ali conversando e ele fala assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Ainda bem que é João Batista falando isso, né? Não sou eu. Convém que ele cresça e eu diminua. Muitas vezes nós buscamos ministérios para nossa própria glória, para que sejamos reconhecidos, para que sejamos... É muito interessante, quando eu ando por aí, as pessoas... acabamos de vir de Brasília, e foi muito interessante que, na verdade, passamos ali por vários estados, e todos eles chamando: como é que eu te chamo? Reverendo, pastor, missionário. Aí eu cheguei e falei: olha, irmãos, me chama de irmão. Se você pegar meus documentos, não vai ter o meu título ali. O que eu queria dizer para vocês é que, se você quer glorificar a Deus, você precisa obedecer à voz do Senhor. E você precisa renunciar ao teu eu. Algumas pessoas que ouvem a nossa história, quando eu conto a nossa história para essas pessoas, elas ficam assim: mas Nidovaldo, vocês largaram aqui uma clínica veterinária, vocês eram tão bem estabelecidos, enfim, era a doutora Elaine, e vocês foram para Moçambique, e lá vocês vivem em condições, vocês já pegaram tantas doenças, enfim, já passamos por cada situação. Sabe, meu querido irmão, a gente só consegue passar por isso quando a gente tem aquele sentimento que ele cresça e eu diminua. Porque a Bíblia nos mostra que Deus não reparte a glória dele com ninguém. Então, meu querido, não importa o que você faça, não importa se Deus está te chamando para um ministério completamente diferente do meu, se Deus está te chamando para um ministério urbano, se Deus está te chamando para trabalhar entre os drogados, se Deus está te chamando para trabalhar aqui na limpeza da igreja, se Deus está te desafiando para falar de Jesus para o vizinho, para que você possa glorificar a Deus, você precisa ser obediente. Você precisa ter uma atitude de obediência. Você precisa sentar e ouvir a Deus. Muitas vezes nós já chegamos com as coisas prontas, nós já chegamos com os planos. Eu sou formado em administração de empresas e por muitos anos eu trabalhei nesta área, fui professor universitário. Então é muito fácil para mim chegar com as planilhas, com tudo planejado e dizer: não, é assim que vai ser. Muito facilmente a minha formação, fiz CETEVAP também, mas muito facilmente a minha formação me seduz para que eu coloque Deus do lado.
e chega e fala, não, esse plano é perfeito, ele vai funcionar. E muitas vezes eu quebro a cara, porque ele é perfeito para mim, mas ele não é perfeito para Deus. Então, meu querido, se você quer glorificar a Deus, se você quer fazer tudo para glorificar a Deus, seja no ministério de música, seja no ministério de ensino, seja num campo transcultural, seja, enfim, sendo missionário na Disneylândia, vá, mas vá por uma atitude de obediência. Se você... a minha esposa, ela ama o Velho Testamento, ela é apaixonada pelo Velho Testamento, e esse amor que ela tem pelo Velho Testamento, ele me contaminou. E eu comecei a pegar gosto para estudar pelo Velho Testamento. E é interessante que, quando você começa a estudar a Bíblia, né, desde ali de Gênesis 3, e você passeia por todo o Velho Testamento, você vê como o povo era desobediente. Como o povo era desobediente. E como o povo entrava em enrascada por falta de obediência. E eu não preciso citar nomes aqui. Mas é interessante como a gente se mete em enrascada por falta de obediência ao Senhor. Então, se você quer glorificar a Deus, não importa o tamanho do teu ministério, importa que você tenha uma atitude de obediência. Dobra os teus joelhos. Chega diante de Deus. Deus, o que o Senhor quer dizer? O que o Senhor quer de mim? Qual é o ministério que o Senhor quer para mim? E se Deus não falar, você continua de joelho. E se Ele não falar, você continua de joelho. E se Ele não falar, você continua incomodando Ele. Porque é assim que a gente glorifica a Deus, com uma atitude de obediência. Eu lembro, sabe, irmãos, muitos de vocês se lembrem como eu era arteiro, né? Que coisa terrível quando a minha mãe tinha que ir nas escolas, nas reuniões de escola. Que coisa terrível, porque primeiro era a lista dos bons alunos. E as coisas iam. E aí quando chegava em mim, a minha mãe, minha mãe já faleceu, mas ela falava, nossa, eu tenho vontade de me esconder, eu não quero mais ir nessas reuniões, porque você é muito desobediente. Mas um dia a história mudou. Eu fiquei estudioso, me dediquei, e sabe o que acontecia? Minha mãe ia toda orgulhosa. Ela já sabia o que ela ia ouvir falar do filho dela. Estou estudando o livro de Jó, e eu fico tentando imaginar Deus falando com o diabo, viste meu servo Jó? Irmão, o que falta para nós é obediência. O que falta para nós é renúncia do nosso eu. E se você quer glorificar a Deus através do seu ministério, usa essas duas atitudes. Uma atitude de obediência e uma atitude de renúncia do teu eu. Porque se você não fizer isso, lá na frente o diabo te pega. Lá na frente o teu ministério cai. Se você não seguir um ministério em obediência ao Senhor, eu preciso te dizer, lá na frente alguma coisa vai acontecer e você vai ser envergonhado. Ou, enfim, que você possa refletir nessas duas palavras. É uma coisa muito básica, sabe, pastor? O pastor me disse, você vai ter 50 minutos e você vai ter que dar uma palavra de 40 minutos. Não, eu consigo falar em 25. Porque é muito básico. Obediência e renúncia do seu eu. Nós vivemos dias em que o homem está cheio de si. E nós precisamos lembrar das palavras de João Batista, que ele cresça e eu diminua. Comece com essas duas atitudes. Eu tenho certeza que você vai glorificar a Deus no seu ministério, seja aqui, seja aonde for. E eu queria agora aproveitar esse tempinho que ainda me falta para falar um pouquinho do que aconteceu no dia que eu decidi obedecer a Deus e aceitei, e nós aceitamos o nosso chamado. E eu posso te dizer que tem sido uma jornada maravilhosa. 10 anos em que Deus tem desconstruído o meu eu. Mas eu diria para vocês assim que eu não trocaria nada do que nós já passamos pela vida que eu tinha. Um dia nós decidimos obedecer a Deus. E eu sou muito grato por esta igreja, porque há 10 anos atrás, não foi há 10 anos que eu decidi obedecer a Deus, mas foi há 10 anos atrás que nós partimos para o campo. E há 10 anos essa igreja tem sido bênção na nossa vida, no nosso ministério. E eu agradeço muito a esta igreja.
Na verdade, o que eu quero compartilhar com vocês agora não é o meu ministério, não é o ministério da minha esposa, é o nosso ministério, porque vocês vão junto comigo, vocês em obediência ao Senhor, vocês têm ido a Moçambique. Então aquilo que vocês vão ver agora, pastor, não é o meu ministério, não é o ministério da Elaine, mas é o nosso ministério. Que a Igreja Cristã Evangélica Central um dia entendeu o nosso chamado e desde então tem nos apoiado ali em Moçambique. E eu queria compartilhar com vocês muito rapidamente o que é possível fazer quando nós temos uma atitude de obediência a um chamado de Deus. Falar do projeto Moçambique realmente é um grande desafio. Falar daquilo que está acontecendo em Moçambique é um grande desafio, porque o projeto ele cresceu bastante, graças a Deus. Mas nós temos 5 áreas de atuação. Primeiro, nós servimos a igreja local. É claro que a igreja local não aparece aí porque não dá para criar um logotipo para a igreja local. Mas nós temos esses 4 ministérios também. O IBD é um ministério de ensino que ele já alcançou mais de 400 moçambicanos, através de um dos nossos cursos teológicos, conferências, workshops, cursos. O IBD já alcançou mais de 400 líderes, entre pastores e membros de igreja. Nós temos o PEP, que é o nosso ministério infantil. O PEP não é uma criação nossa, mas é uma parceria que nós fizemos. O PEP é um ministério da Junta de Missões Batistas, se eu não estiver enganado. O PEP significa Programa de Educação Pré-Escolar. E o nosso ministério infantil trabalha de 2 maneiras. Nós temos eventos mensais, onde nós recebemos de 350 a 400, às vezes até 450 crianças, já aconteceu isso. E nós temos o PEP, que funciona de segunda a sexta pelas manhãs. Nós temos o projeto Hope, que envia moçambicanos para a universidade. Talvez você fale assim, uau, então eles têm um sustento altíssimo, né? Porque estão mandando moçambicanos para a universidade. Eu preciso dizer para vocês que de 250 a 300 reais você mantém um moçambicano na universidade. Nós não temos filhos. Deus não nos deu filhos. Esse ano nós completamos 19 anos de casados, né? Então, em obediência ao Senhor, nós entendemos que nós podíamos enviar moçambicanos para a universidade. Então, nós usamos parte do nosso sustento pessoal para enviar moçambicanos para a universidade. Esse ano nós temos 3 moçambicanos que estão estudando em universidades locais. Temos um moçambicano que foi apoiado em 2018, mas por limitações financeiras, nós não pudemos continuar apoiando ele esse ano. E nós temos também o Provida. O Provida é um ministério voltado para a área da saúde. Ele visa atender a comunidade com exames de malária, HIV, tuberculose, parasitológicos. Nós queremos também usar a nossa capela ou o nosso auditório para fazer seminários e conferências voltadas para a área da saúde, para que a Elaine possa trazer os moçambicanos, os pastores, os líderes, e apresentar a eles cuidados básicos de saúde. Uma coisa muito interessante, a Elaine é veterinária, mas nós entendemos ao longo desses anos que por uma questão legal, para que pudéssemos estar trabalhando assim totalmente legalizados, não ter problema com as leis e com as autoridades moçambicanas, Elaine entrou numa universidade local e ela se formou em dezembro de 2018. Hoje ela tem também o título, acho que aqui chamaríamos de biomédica, mas ela se formou em biomedicina e em saúde pública. Tudo isso para que a gente pudesse atender melhor o laboratório. Temos muitos sonhos com esse laboratório. Quando esse laboratório ele tiver implantado, então nós queremos iniciar um novo ministério, que é um ministério na área esportiva. Aí você me pergunta, nossa, mas será que o Nidovaldo dá conta de tudo isso, o Nidovaldo com a Elaine? Uma boa parte do nosso ministério é treinar moçambicanos. Hoje o IBD, ele funciona totalmente na mão de nacionais. E eu estou ali apenas para gerenciar. Da mesma maneira o Hope, bom, o Hope não precisa tanto, mas da mesma maneira o PEP hoje tem uma equipe de nacionais trabalhando e esperamos um dia ter uma equipe de nacionais trabalhando no Projeto Vida. Então nós trabalhamos dessa maneira. Quando um ministério está estabelecido, principalmente com uma equipe de nacionais, nós sonhamos com o próximo ministério. Eu tinha o desejo de fazer um vídeo
todo especial celebrando os 10 anos de ministério. Mas infelizmente um ciclone passou na nossa vida. Eu não consegui fazer o vídeo, mas tenho aqui essa retrospectiva 2018 que vai apresentar para vocês, vai dar para vocês terem uma ideia daquilo que está acontecendo ali em Moçambique. O vídeo está direto ou precisa... Ah, está direto? Legal. Vamos ver. Não tem som? Ele tem áudio. Vamos esperar só. Chamo-me Paulino Ernesto, sou da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, estou aqui no Instituto Bíblico do Dondo, vim aprender acerca da Palavra de Deus e para ajudar a minha família, ajudar o meu povo, ser da treva para a luz e agradecendo os professores da escola bíblica lá no Brasil, para que nos ajudem em oração, para que possamos atravessar esse problema de as pessoas, abrir as mentes das pessoas. João 3,16. E também podemos considerar um outro texto. Irmãos, eu queria compartilhar convosco sobre essa bênção. Eu fui aceite na universidade, eu vou fazer curso de Direito. É uma coisa que eu não esperava que eu vou chegar até lá. Ali, mas vocês conseguem ver as imagens.
vou avançar o vídeo por uma questão de tempo. Mas todos esses arquivos, todas essas fotos estão no computador da igreja. Quando a gente vem visitar uma igreja, a gente costuma deixar esse material no computador da igreja. Então, você pode ir ali ver depois. Tem ali vídeos do PEP, tem ali vídeos do IBD. Tem um material que está ali no computador da igreja, a gente deixou ali. Mas enfim, a vida ela é bela. Mas às vezes nós, no meio do caminho, temos alguns desafios, né? Então, esse ano nós estávamos, como eu já comentei, completamos 10 anos de ministério no campo. Eu tive um ano de 2018 muito desafiador, porque eu andei muito doente. Eu comecei em dezembro de 2017 até fevereiro de 2019, eu andei assim, abscessos, malária, abscessos, malária, abscessos, malária. Foi um ano que teve um mês que eu tive 2 malárias seguidas e eu tive que tomar um remédio. Quando você tem 2 malárias seguidas num tempo menor de 15 dias, você precisa tomar um remédio muito forte. Então eu tomei um remédio muito forte para combater a segunda malária e foi muito interessante que eu fiquei por volta de uns 7, 8 dias surdo. E é interessante, a Elaine conversava comigo e eu só via ela abrindo a boca, né? Bom, não sei se isso foi bom ou se foi ruim, mas... e ela falava, né? E eu, enfim, a gente estava com alguns desafios. O pai da Elaine completou esse ano 94 anos, ele estava muito doente. Algumas igrejas mantenedoras deixaram de contribuir conosco. Enfim, a nossa situação exigia que viéssemos ao Brasil para apresentar relatórios. E então, eu fiz algo que eu nunca fiz na minha vida. Comprei a passagem para o Brasil no dia 21 de fevereiro, sem ter o dinheiro. Vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Compramos a passagem no dia 21 de fevereiro e estava tudo certo. E estava tudo pronto e a gente estava preparando tudo, organizando tudo para vir. A nossa passagem estava para o dia... Nosso voo estava marcado para o dia 21 de março. E aí no dia 14 de março passa o ciclone sobre as nossas cabeças. Eu não vou descrever na totalidade aqui a nossa experiência, porque isso tomaria muito tempo. Mas para que você possa entender a experiência que nós tivemos, vamos dizer que esse púlpito era a nossa casa. Nós tivemos vento batendo desse lado por aproximadamente 6 a 7 horas, arrancando aqui o nosso telhado, as chapas de metal. Depois a nossa casa é desse tipo também, forro, né? Só que é de madeira. Então começou a chover dentro de casa e por 6 horas foi assim. Aí depois de 6 horas teve um silêncio. Nós nunca tínhamos passado por essa experiência, então me faltou... enfim, deveria ter entendido que aquilo era só o olho do ciclone. O olho do ciclone tinha 30 quilômetros de distância, de diâmetro, desculpe. E nós saímos para ver a destruição, realmente estava tudo muito destruído. Aí eu falei para a Elaine, olha, nós não vamos conseguir resolver nada agora, são 3h30 da manhã, eu estou muito cansado, vamos voltar para descansar, vamos voltar para tentar dormir. Aí quando a gente entrou, o vento bateu desse lado por mais 7 horas. Se você quiser entender melhor, basta você ir ali na linha do trem, você deita ali na linha do trem, pede para o maquinista parar a locomotiva em cima de você e acelerar ao máximo por 12, 13 horas. Foi mais ou menos essa a nossa experiência. Então foi algo muito interessante para nós. E aí, na manhã seguinte, a nossa escola estava dessa maneira, né? Esse tinha sido o telhado que foi... O vento literalmente tirou o telhado da nossa escola. Ali funciona o prédio do curso elementar e ali funciona o prédio do PEP. Essa próxima foto mostra para vocês. Então, você pode ver a nossa sala de aula no sábado anterior. Esse ano foi um ano assim, maravilhoso para nós. Nós tivemos 23 alunos. E sabe por que foi maravilhoso? Porque nós tivemos 23 alunos. Ok, deixa eu explicar melhor. Poderíamos ter 30 alunos? Poderíamos, mas nós tivemos 23 alunos porque tínhamos 23 cadeiras. Se tivéssemos mais cadeiras, dessa cadeira de madeira que tem o braço, teríamos mais alunos. Então, esse foi o primeiro ano em que nós tivemos que dispensar alunos. Na manhã do dia 15 de março, a nossa sala de aula estava dessa maneira. Nossa sala do PEP, da mesma forma, nós tivemos 16 alunos. E por que nós tivemos 16 alunos? Porque nós temos 4 mesas e 16 cadeiras. Se tivéssemos mais mesas e tivéssemos mais cadeiras, teríamos mais alunos. Então,
essa é a situação da nossa sala de aula, na manhã do dia 15 de março. Enfim, destruiu bastante, né? Essas são fotos das casas dos obreiros do projeto, pessoas que trabalham conosco. Nós temos ali aproximadamente 12 obreiros, eles trabalham conosco ali, e essa foi a destruição que aconteceu na casa deles. Diante desse quadro, nós entendemos que nós não podíamos vir para o Brasil. Eu fiquei assim, não tinha condições de vir para o Brasil, eu entendia que precisávamos estar lá. Depois de 3 dias conseguimos limpar a nossa base das árvores que tinham caído e conseguimos ir até o aeroporto. Quando chegamos no aeroporto, fomos conversar na empresa e então a pessoa da empresa que nos atendeu falou: olha, não há comunicação, não há internet, ou você embarca ou você perde a passagem. Lembra que eu comentei com os irmãos que nós compramos a passagem sem ter o dinheiro. Então, não dava para perder R$8.000. Então, quando a Elaine foi conversar um pouquinho mais com a mulher, foi quando eu entendi Deus falando conosco, por causa de N outras coisas. Olha, eu estou tirando você do campo. Está na hora de você confiar no Chonzi, no Chico e no Eugênio. Faz 10 anos que eles estão caminhando com você, faz 10 anos que você está treinando eles, é a hora deles brilharem. Então, nós viemos para a base, chegamos na base, contamos a história, e então eu me lembro do Chico, dos 3 falando: pastor, o senhor precisa ir para o Brasil. O senhor precisa ir para o Brasil e contar o que aconteceu aqui. Então, o nosso coração ficou em paz, porque nós entendemos que era a vontade de Deus que viéssemos para o Brasil, para ter um tempo de descanso, para a Elaine estar com os pais dela, para que a gente pudesse apresentar relatórios, enfim, para que isso estivesse acontecendo. E aí, nós ficamos preocupados. Será que eles vão dar conta? Bom, a nossa capela, o nosso auditório, ele não foi destruído. E nós recebemos ali, em caráter de emergência, umas 5 famílias. E nós combinamos com essas famílias: vocês podem ficar aqui na capela até o dia 30 de abril, e nós vamos providenciar também para vocês alimento. Enquanto nós estávamos aqui, com o coração angustiados, o Chonzi me manda uma mensagem: pastor, as pessoas já voltaram para suas casas e o nosso curso elementar já voltou a funcionar. Mas como, Chonzi, o curso elementar voltou a funcionar? Pastor, o curso elementar voltou a funcionar debaixo de uma mangueira. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Muitas vezes nós ficamos preocupados com os prédios, enquanto Deus está preocupado com as pessoas. E o nosso curso elementar, então, ali no fundo você consegue ver o nosso prédio destruído, ele continua destruído, mas a nossa escola bíblica voltou a funcionar ali na liderança do Chonzi, do pastor Domingos, do Chico e do Eugênio, debaixo de uma mangueira. Isso foi maravilhoso. Alguns dias depois, quando a capela foi liberada pelos refugiados, o nosso curso elementar passou então a funcionar na nossa capela. A nossa capela ela não foi destruída, ela só teve 2 árvores que caiu em cima e a capela aguentou. Então, o nosso curso elementar está funcionando ali. E alguns dias depois eu recebi as fotos do Pepe. O Pepe também está funcionando na nossa capela. E é uma benção ver ali os moçambicanos, o Chonzi, o Chico, o Eugênio, dando continuidade a esses ministérios. É claro que precisamos reconstruir. É claro que se alguém me perguntasse, eu falava: irmão, eu embarcava amanhã para Moçambique. Mas entendemos que esse tempo para nós é importante compartilhar com os irmãos aquilo que aconteceu. Mas eu peço para vocês que vocês continuem orando. Nós temos irmãos nossos moçambicanos que estão segurando as pontas lá. Realmente o ciclone trouxe muita destruição. O ciclone trouxe uma destruição que eu nunca vi na minha vida. Já passamos assim por situações de guerra ali, já passamos, enfim, por várias situações. Mas eu nunca vi uma destruição tão grande quanto a causada por este ciclone. Graças a Deus, ninguém ali da base morreu. Tivemos assim uma pessoa que ficou ferida. Mas a última imagem que eu tirei lá em Moçambique foi essa daí. De verde está o Luiz, segurando a motosserra está o Chico,
Sentado do meu outro lado está o Antônio e em pé está o Eugênio. Então essa foi a última foto que eu tirei lá em Moçambique antes de vir para o Brasil. O sentimento é de que nós vamos reconstruir. O sentimento é de que nós queremos voltar porque nós estamos em obediência ao Senhor. E nós entendemos que lá é o melhor lugar que nós podemos estar. Mas é claro que isso significa um pouco da renúncia do meu eu. Porque enquanto nós deixamos o nosso eu falar, nós não vamos para onde o Senhor quer nos mandar. Jesus Cristo nos deu esse exemplo, Ele obedeceu e Ele se esvaziou de si mesmo. Eu não sei aquilo que Deus quer que você faça, mas eu sei aquilo que você precisa para fazer aquilo que Deus quer que você faça. E que o Espírito Santo nessa noite te desafie. Se você já está sendo obediente, que você seja mais obediente. E que se você já está renunciando, que você tenha coragem de ir além, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Mas eu agradeço muito a esta igreja que tem obedecido e ido além conosco, além em Moçambique. Como nós dizemos ali em Moçambique, né, na língua macena, Takuta Maning, Mulungu Mbako Kombolerene. Significa muito obrigado e que Deus os abençoe. Eu quero agradecer também, pastor Inovaldo, em nome da igreja, por ter trazido não só a palavra do Senhor para nós, mas também por ter compartilhado a experiência que você tem tido lá. E escutando a tua pregação, quando você falou sobre se o ministério é mais importante aqui, o seu ministério é mais importante lá, eu fiquei aqui pensando que nenhum ministério, isso é classificação de homens, não é? Nenhum ministério é mais importante que o outro, desde que ele seja cumprido pela obediência de uma pessoa que foi chamada pelo Senhor. Amém? Agradecemos a sua presença aqui e pedimos que Deus continue abençoando o trabalho de vocês lá em Moçambique. E gostaria que ao final do culto você estivesse com o pastor Valdenberg e a Beth, você e sua esposa, embaixo ali da porta, né, da torre, para que os irmãos possam te abraçar, tá bom? Vou pedir também para que o presbítero Alan Castro e a esposa estejam ali na porta do meio, para dar um abraço no irmão, e o diácono Daniel e a Isa, que estejam na porta lateral. Gostaria de chamar também o pastor Valdenberg, que vem aqui. Vamos cantar o hino 360, e após o pastor Valdenberg vai impetrar a bênção. Vou chamar os irmãos para ficar de pé de novo.
e do pastor. Eu vou ler um texto que me veio à mente após a pregação, enquanto víamos as cenas de como deixou o ciclone em Moçambique. Nós não entendemos algumas ações de Deus. E nem fomos chamados também para entender. Ele, entendendo e sabendo o que faz, para nós é suficiente, né? Pelo menos tem que ser assim. Eu queria ler esse texto. E à medida que eu leio, se os irmãos concordarem com ele, eu queria que ficasse em pé. Não é que você vai concordar ou discordar do texto. Não, você não é doido. Mas você vai dizer amém ao que é lido aqui. Se você diz amém ao que vai ser lido aqui, você fica em pé. Tá bom? Não é concordar. Que coisa boa, Yolanda. Isso aqui é fé. Isso aqui é fé. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, e a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. É do Senhor a prata toda. A glória das nações pertence ao Senhor. Todo o ouro é do Senhor. O ciclone também é do Senhor. Os furacões são do Senhor. Às vezes ele envia para mostrar a sua glória, a sua bondade, e para que a gente entenda que nós dependemos mesmo é dele. É aqui ele diz, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas destas nações virão para a casa do Senhor. Aqui Ageu repete várias vezes. Assim diz o Senhor, diz o Senhor, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira. A igreja diz amém ao que disse o Senhor? Amém. Então vamos orar agora, tá bom? Nós levantamos a voz e glorificamos o teu nome, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso pastor. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, e é esse o caso. Que fazem a tua vontade, e é esse o caso. Portanto, venha o teu reino e manifeste a tua bondade. O Senhor disse que a prata é do Senhor, que o ouro é do Senhor, e nós concordamos com isso. E pedimos que o Senhor desterre o ouro, desterre a prata, e o Senhor traga para a segunda casa, para que a glória dela seja maior ainda. E que as nações temam o Senhor, e que o que o Senhor vai fazer ali em Dondo reflita a glória do Senhor, e as pessoas rendam-se ao Senhor, porque não há Deus como o Senhor. De obras justas e perfeitas, nos use para que esse ouro chegue lá, nos use para que esta prata chegue lá, a começar em nós. Quebra corações, meu Deus, faça a obra que o Senhor tem para fazer. Obrigado, Pai, pela tua palavra que desperta-nos a obediência e a renúncia daquilo que somos, nos levando a abrir mão dos nossos projetos em favor dos teus projetos, abrir mão dos nossos planos em favor dos teus planos, porque a tua vontade é boa, perfeita e é justa, ela é agradável. Por isso, venha o teu reino e seja feito a tua vontade. Nós não fomos chamados para entender, mas para obedecer. Ajude-nos a abrir mão do que somos, numa obediência ao que o Senhor é e ao que o Senhor faz. Abençoe o pastor, ó Deus, o teu servo, abençoe a sua esposa, Elane, abençoe sim. O Ninovaldo é teu, ó Deus. E em obediência ao Senhor, ele saiu daqui. E em obediência ao Senhor, ele está lá. Em obediência ao Senhor, ele veio para cá. E em obediência ao Senhor ele voltará. Confirme isso ao coração do pastor Ninovaldo e da Elane também. Nós, conquanto igreja,
estaremos aqui segurando as cordas para que o teu servo faça a tua obra. Abençoe-os assim, ó Pai, e que esse texto que o Senhor colocou no meu coração possa se cumprir. Que a glória da segunda casa que será levantada seja maior do que a da primeira. Em nome de Jesus e para a glória dele também. Amém. Amém. O Senhor nosso Deus os abençoe. E abençoe a casa de vocês. E Ele sustente a casa de vocês. Dos ciclones de fora, dos ciclones de dentro. Que os ventos batam, porque é natural que eles assim façam. Mas que a casa permaneça firme. Para a glória dEle. Para o louvor de sua glória. O Senhor abençoe os teus relacionamentos e multiplique os cuidados dele sobre a obra de tuas mãos. O Senhor traga paz para a tua alma, luz para todas as tuas ideias e pensamentos. O Senhor guarde a tua casa do que é mal e abençoe a tua família. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as ternas misericórdias de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo e a mediação do Espírito de Deus, seja com todo este povo aqui, com o seu povo em Moçambique e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Sentai-vos, irmãos. Star, you truly are.